Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma noite para darmos início a mais este culto, e hoje em especial nós estaremos aqui tratando de um tema bastante importante referente à nossa escola de aprofundamento bíblico. E você que está aí nos acompanhando, compartilhe esta live, divulgue aí com as pessoas que faz parte do seu círculo de amizade, divulgue em outros grupos, para que outros irmãos, outras pessoas possam ser alcançadas através deste culto. Que Deus possa lhe abençoar nesta noite, que você venha deixar aí o seu comentário, o seu pedido de oração aí abaixo deste vídeo, e curtir, a página da nossa igreja, compartilhando também um vídeo, para que assim a gente venha pregar o Evangelho e alcançar mais vidas através da palavra de Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração para darmos início a esse trabalho, e logo após o cantor Tiago mais o Nicolas estarão adorando a Deus com 2 cânticos, e depois nós já vamos estar aqui tratando um assunto de suma importância. Hoje nós vamos falar sobre o tema compromissados com a evangelização. Eu espero que tudo que for dito aqui sirva de edificação para a sua vida e de despertamento espiritual, para que você venha se posicionar e assim cumprir com o grande chamado de Deus para a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para poder adorar, glorificar e bendizer o teu santo nome. Em especial neste culto, ó Deus, de ensino, aonde trataremos de um tema de tão grande importância e que tem sido desprezado e abandonado por muitos. Mas eu espero nesta noite que o teu Espírito venha despertar em nós o sentimento da obra missionária, da obra de evangelização, e venha nos usar com grande ousadia, com grande graça, para cumprirmos com aquilo que o Senhor estabeleceu para a igreja, que ela ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a cada vida que está acompanhando esta live nesta noite. Que o Senhor possa visitar os teus filhos, trazer revestimento de poder, despertamento espiritual, abrindo, ó Deus, o intelecto e iluminando através da ação do teu Espírito, para que os teus filhos possam compreender tudo aquilo que será ministrado nesta noite. Permaneça conosco, meu Deus, e nos abençoe para a glória do teu nome. Amém e amém. O Tiago estará adorando a Deus, e você que está aí nos acompanhando, compartilhe esta live e adore a Deus juntamente conosco. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai nosso do céu,
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu Graças a Deus. Espero que Deus já esteja falando com você. E mais uma vez quero lhe pedir, compartilhe o máximo possível desta live para que outras pessoas sejam alcançadas através do ensinamento da palavra de Deus. Como eu falei para os irmãos, hoje nós vamos abordar um assunto que é um tema da nossa escola de aprofundamento bíblico, que é realizado todo domingo pela manhã, a partir das 8h30. Porém, nós tivemos dois temas que não foi possível nós abordarmos no domingo pela manhã, por isso que hoje nós estamos aqui para poder tratar deste assunto. Os irmãos que acompanham a nossa escola de aprofundamento bíblico, com certeza têm a sua revista, e os irmãos poderão nos acompanhar através das leituras que serão feitas aqui nessa noite. A lição é a de número 11, e o tema que abordaremos hoje é compromissados com a evangelização. Lição de número 11, compromissados com a evangelização. O nosso textuário, ele se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos. O capítulo é o de número 1 e o versículo é o de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todo. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 16, os versículos do 14 até o versículo de número 20. Nós faremos a leitura e os irmãos acompanhem através da sua revista ou mesmo da sua Bíblia Sagrada. Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao versículo de número 20. O texto bíblico diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nós já observamos uma grande importância, desta mensagem, desta ordem de Jesus Cristo para os seus discípulos, visto porque logo após a ressurreição, Jesus Cristo vai compartilhar a sua principal mensagem, o seu principal estudo para os discípulos, pois eles deveriam se posicionar para assim darem continuidade à missão que Cristo veio realizar, e ele termina esta missão realizando uma grande obra ali na cruz do Calvário, e ao ressuscitar ele dá uma ordem aos discípulos para que eles fossem por todo o mundo e assim compartilhasse a mensagem de salvação, a mensagem de esperança para a humanidade. Então nós, na condição de igreja de Cristo na terra, nós temos uma obrigação e uma responsabilidade muito grande, pois o mundo depende da pregação do Evangelho, e sou eu e você que recebemos a responsabilidade de pregarmos esta palavra que pode trazer mudança de comportamento e salvação à humanidade. E hoje nós vamos falar sobre esta importância, o compromisso que a igreja precisa ter com a evangelização. Dentro deste tema, nós temos alguns objetivos específicos, e eu espero, através da ajuda do Espírito Santo, que esses objetivos sejam alcançados, e você que está me acompanhando possa ser despertado e tocado pelo Espírito Santo para se posicionar e assim assumir esta tão grande responsabilidade. Os objetivos específicos são, primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Por que os pentecostais priorizam a evangelização? Depois, lá na frente, nós vamos entender, sobre a visão, das igrejas, principalmente tradicionais, no que diz respeito a esta questão, e o porquê os pentecostais priorizam a evangelização. Porém, nós vamos aqui abordar uma questão de que esta prioridade também tem sido abandonada pelos pentecostais, e que nós precisamos retomar novamente esta ordem que foi nos dada de pregarmos o evangelho a toda criatura. O segundo objetivo específico é enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Este é o segundo objetivo específico da nossa lição. E terceiro e último objetivo específico, que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então, hoje nós vamos estar aí trabalhando este tema tão importante, e que o Espírito de Deus nos ajude a alcançarmos esses três objetivos
específicos. Você que está aí me acompanhando, eu quero fazer uma pergunta e você reflita esta pergunta nesta noite, olhando para a sua vida, para saber se a mesma está apta em poder responder esta pergunta. Porque a evangelização, ela é um tema de urgência. Eu vou repetir. Porque a evangelização, ela é um tema de urgência. Você tem refletido a questão da evangelização no que tange a sua vida e aquilo que você tem feito em prol do reino de Deus? Você tem se comportado de uma forma que você declare exatamente que as suas atitudes está refletindo a urgência da evangelização? Então que você possa refletir nesta pergunta nesta noite, pois esta responsabilidade não é só minha, essa responsabilidade não é somente dos pastores, esta responsabilidade também é sua no que diz respeito a ser igreja de Cristo aqui na terra. E o não evangelizar, o não pregar o evangelho, nos leva a uma condição que estamos em pecado diante de Deus, pois nós não estamos cumprindo com uma ordem que Ele deu a nós. Então você que está me acompanhando, você precisa entender, você tem uma responsabilidade, e a evangelização é algo urgente. Por que que a evangelização ela é tão urgente? Dentro da concepção pentecostal, nós podemos destacar aqui 3 pontos, concernentes à urgência da evangelização. Primeiro, os pentecostais entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para testemunhar a obra de Cristo para outras pessoas. Vou repetir. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para nós testemunharmos da obra que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. É por isso que os pentecostais têm este senso de urgência, porque os pentecostais creem no batismo com o Espírito Santo como uma capacitação para levar aquele que recebeu esta dádiva, pregar a palavra de Deus para resgatar outras vidas para o reino do Todo-Poderoso. Se você observar todos os textos bíblicos, quando faz menção do batismo com o Espírito Santo, ele sempre está relacionado à questão da evangelização, do testemunhar acerca de Cristo para a salvação de outras pessoas. Então você que recebeu o batismo com o Espírito Santo, não é para simplesmente você vir aqui à igreja e ficar falando em línguas, não. Se Deus te batizou com o Espírito Santo, é porque Ele confiou a você uma capacitação para que você venha testemunhar acerca da obra de Cristo. E agora eu te pergunto, você que está aí me acompanhando, que recebeu a dádiva do Espírito Santo, que é crente fervoroso, que fala em línguas estranhas, você tem cumprido com a sua responsabilidade em pregar o Evangelho? Porque se você recebeu o batismo com o Espírito Santo e você não está pregando o Evangelho, em vão foi o recebimento que você teve deste batismo. Porque se você foi batizado, é porque Deus lhe capacitou para pregar o Evangelho. E você precisa se posicionar com relação a isso. Talvez você está até me perguntando, pastor, e eu que não sou batizado, eu não tenho esta obrigação? Sim,
você que também não foi batizado com o Espírito Santo, você também tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, e de forma urgente, porque Jesus Cristo está às portas, e nós, na condição de igreja, precisamos nos posicionar urgentemente para resgatarmos um máximo de almas possível, arrancando-as do inferno, para levá-las a viver uma eternidade com Deus. Então a urgência da evangelização, primeiro, é por causa do batismo com o Espírito Santo. Jesus não te batizou para você ser um pregador de renome. Jesus não te batizou para você ficar se aparecendo através do dom da profecia. Não. Jesus não te batizou para você orar, os enfermos serem curados e você ficar fazendo um vídeo para postar nas redes sociais daquilo que Deus está fazendo por intermédio da sua vida. Não. Jesus te batizou para você assumir a responsabilidade de compartilhar da salvação que você recebeu de graça e por misericórdia com aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento da mesma. Então use as ferramentas que Deus te deu, não para querer se destacar, não para querer fazer com que o seu nome seja conhecido, mas sim para que vidas sejam alcançadas através da pregação do Evangelho por intermédio da sua vida, porque esta atitude vai lhe garantir recebimento de galardão, e o galardão que você vai receber através das obras realizadas mediante a pregação do Evangelho, vai passar no fogo e não será reprovado, porque a única obra que fazemos e que não há reprovação é quando pregamos o Evangelho com a intenção de compartilhar daquilo que eu recebi em Cristo com outras pessoas. O segundo ponto da urgência da evangelização é que eu preciso entender que todas as pessoas podem e devem ter acesso ao meu testemunho de vida, o meu testemunho de salvação. Então, o segundo ponto que me leva a entender a urgência da evangelização é porque as pessoas podem e devem ter acesso ao testemunho de fé, de salvação. Só que para que elas tenham acesso ao testemunho, alguém precisa testemunhar. E a responsabilidade não é para quem tem títulos como pastores, apóstolos, evangelistas, presbíteros, cooperadores, diaconisas, diáconos, pastoras, né? A responsabilidade é minha e é sua também. Mesmo que você não exerça nenhum cargo ministerial, mas a ordem foi dada a você. Se você foi alcançado pela salvação, o porquê você não quer compartilhar daquilo que é bom na sua vida? Eu entendo quando uma pessoa não prega o Evangelho, é porque a salvação não representa muita coisa para ela. Porque quando eu recebo alguma coisa que me alegra, né, que me traz gozo na alma, eu automaticamente vou compartilhar com as pessoas que são próximas a mim, com as pessoas que eu amo. Então, se você não está pregando o Evangelho, se você não está evangelizando, é porque a salvação também não tem muita importância para você. Mas se a salvação tiver importância para você, com certeza você vai se levantar, vai se posicionar e vai assumir o seu papel como evangelista de Cristo aqui na terra. E o terceiro, o porquê a evangelização é urgente. A urgência da evangelização é por causa da bendita esperança. A igreja primitiva, a igreja no passado, ela tinha esta concepção de pregar o Evangelho, alcançar as pessoas para que Cristo voltasse logo e viesse arrebatar a igreja. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos pregar o Evangelho para apressar a vinda de Jesus Cristo. Eu acredito que você não veio para a igreja, você não aceitou a Cristo simplesmente para viver momentos de entretenimento dentro da casa dele, porque aqui não é lugar para ninguém viver entretenimento.
aqui é lugar para nós sermos tratados, ministrados, corrigidos, curados, perdoados, para assim também compartilharmos com outras pessoas aquilo que nós temos recebido de Deus. Então reflita nesta noite a respeito desta pergunta que eu lhe fiz. A sua vida é uma vida que aonde você mostra através das suas atitudes que você está agindo com urgência através da pregação do Evangelho para resgatar outras vidas? Então reflita esta pergunta dentro de você. Nós vamos voltar aqui para a nossa revista. Eu estarei fazendo a leitura. Você que tem a revista acompanha nela, e você que não tem, somente ouça aquilo que estaremos lendo. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Por isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. O primeiro tópico aqui tem como tema a evangelização como prioridade. A evangelização como prioridade. O primeiro tópico, nós vamos ver a etimologia da palavra evangelho, né? Você é evangélico, né? Você foi alcançado pelo evangelho, mas ao menos você sabe o que é o evangelho. O que é o evangelho para você, né? Depois nós vamos ver aí a distorção, né, que as pessoas têm feito com relação ao evangelho, porque estamos vivendo uma época de muitas distorções com relação à verdade da palavra evangelho. E o que é o evangelho? O escritor da revista, ele vai nos apresentar a etimologia da palavra, dizendo assim: esta palavra vem de duas palavras gregas, eu, advérbio, que significa bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Então entendemos que, resumindo em tese, a palavra evangelho é as boas novas, né? A pregação das boas novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16. É o mesmo que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. A questão do evangelho, né, está ligado à evangelização, né? A palavra vem da mesma raiz etimológica, a palavra evangelização. E a pregação do evangelho, eu preciso entender o porquê eu tenho que pregar o evangelho, né? Qual que é a importância de se pregar o evangelho? O que a Bíblia fala com relação à questão da pregação do evangelho? Por que eu tenho que pregar o evangelho? Se você tiver aí papel e caneta, anote. Primeiro, eu tenho que pregar o evangelho porque é um mandamento. Eu tenho que pregar o evangelho porque é um mandamento. Foi Deus quem determinou este mandamento para pregarmos o evangelho. Agora, deixa eu lhe perguntar, o porquê você que está me acompanhando aí, não está cumprindo com este mandamento? Aí você me diz, se você não cumpre um mandamento como este, que é pregar o evangelho, você tem certeza de desfrutar da eternidade ao lado dele? A coisa mais importante para Deus é a pregação do evangelho.
Foi por isso que Jesus veio morrer por nós na cruz do Calvário, para estender a toda a raça humana a oportunidade de ouvirem a mensagem da salvação. E que Deus quer novamente voltar a ter contato com o homem, a se relacionar com o homem. Então eu tenho que pregar o evangelho porque é um mandamento. E eu te pergunto de novo, você está cumprindo este mandamento em sua vida? Ou simplesmente está vivendo a vida de oba-oba, sem nenhum tipo de compromisso, de responsabilidade com o reino de Deus? O reino de Deus se resume nisso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus morreu por causa disso, para nos trazer a certeza da salvação e nos impulsionar a pregar o evangelho. Segundo, eu tenho que pregar o evangelho porque é uma obrigação. O apóstolo Paulo, quando foi alcançado por Cristo, ele falou em suas cartas que ele se sentia obrigado a pregar o evangelho, porque as pessoas já não têm mais esse tipo de sentimento, porque infelizmente o ambiente chamado igreja tem feito com que as pessoas venham para este lugar somente para fazerem trocas com Deus. Não estão no ambiente de culto com um sentimento de amor, para poder se tornarem instrumentos de Deus e assim resgatar outras vidas para chegar ao conhecimento da salvação também. Se você está vindo para a igreja só para buscar carro, casa, porta de emprego, você está perdendo tempo aqui neste lugar. Você precisa vir para cá para agradecer a Deus pelo que Ele já te deu, que é a salvação, e aí compartilhar com outras pessoas daquilo que você recebeu de Deus em sua vida. Então, que você tenha um sentimento: eu sou obrigado a pregar o evangelho, eu sou obrigado a anunciar a salvação para outras pessoas, porque senão você será reprovado por Deus. Você será reprovado por Deus. Quarto, porque a pregação do evangelho é um dever de todo crente. Eu vou repetir: a pregação do evangelho é um dever de todo crente. Não fique pensando você que a obrigação de pregar o evangelho é só minha, que sou pastor da igreja, ou dos obreiros que fazem parte aqui da DBN. Você também tem uma obrigação de pregar o evangelho. E Deus sabe como você tem se comportado no reino dele. Ainda mais neste período de pandemia, e os cultos não podem ser coletivos. Tem pessoas que não estão nem aí, estão vivendo a vida de qualquer maneira. Eu acredito que aqui nessa live tem muitas pessoas, inclusive da igreja aqui, que não estão nem acompanhando esta live, né? Vão ver depois, porque eles não têm responsabilidade. Eles não querem ser confrontados pela mensagem do evangelho, que exige de nós renúncia e posicionamento para assumirmos a nossa responsabilidade em pregarmos também o evangelho àqueles que ainda não foram alcançados por Cristo. Então eu tenho um dever como crente. Se você é crente que tem certeza da sua salvação, você tem obrigação de pregar o evangelho. Você tem obrigação de pregar o evangelho. E quarto, por que eu tenho que pregar o evangelho? Porque é um desafio. Pregar o evangelho é um desafio. Aqui no nosso país ainda há uma facilidade na pregação do evangelho, porque aqui nós temos liberdade religiosa. Nós temos liberdade religiosa. Mas existem outros lugares, outros países, onde há uma
dificuldade, um desafio muito grande para os irmãos pregarem o evangelho. Deixa eu dizer um negócio para você: aproveite enquanto o nosso país tem liberdade para pregarmos o evangelho, porque poderá chegar dias aqui na nossa nação aonde nem culto poderá ser feito mais. Olha o que está acontecendo aí com esta pandemia, as igrejas sendo obrigadas a serem fechadas. E glorifico a Deus porque o salvo em Jesus Cristo, que tem mentalidade de reino, ele não está preso a quatro paredes. Pode fechar as portas da igreja, mas ele vai continuar se comportando como cidadão do reino do céu. Ele vai continuar pregando o evangelho, mas infelizmente para alguns, eles estão no conforto da sua casa, assistindo Netflix, né? Assistindo seriados, assistindo novela, tendo um momento de lazer. Não estou dizendo que você não possa ter um momento de lazer, mas você só pode ter o lazer se você estiver cumprindo com a sua responsabilidade no reino de Deus. Se você não estiver cumprindo com a sua responsabilidade no reino de Deus, fuja do shopping, fuja da churrascaria, fuja do momento de lazer na frente da Netflix, porque você vai ser reprovado e vai perder a sua salvação. Agora, se você estiver cumprindo com a sua responsabilidade como cidadão do reino do céu, agindo em conformidade com as regras que Deus estabeleceu, se comportando como um pregador do evangelho, anunciando a salvação para aqueles que ainda não são salvos, aí sim você vai poder ter seu momento de lazer. Mas se você não está cumprindo com as regras que Deus estabeleceu para todos os cidadãos do reino dele, infelizmente, você está correndo o risco de perder a sua salvação, porque você não está cumprindo com aquilo que Deus tem lhe pedido. Então, pregar o evangelho é um desafio, meu irmão. Em muitos lugares tem irmãos perdendo a vida, mas eles estão indo pregar o evangelho. Eles não estão deixando de pregar o evangelho. Alguns estão morrendo, alguns estão perdendo a sua família, perdendo as suas casas, perdendo seus bens, mas eles não deixaram de pregar o evangelho. E você tem a sua facilidade aqui, você tem a sua facilidade, a sua liberdade religiosa. Então que nesta noite este ensino possa mexer com a sua alma, mexer com a sua estrutura. Olha para você, veja quantas vidas você ganhou este ano para Jesus. Eu não vou nem falar dos anos anteriores, porque eu sei que tem pessoas que já fazem anos que não ganham uma alma para Cristo. Por quê? Porque não pregam o evangelho. A vida deles estão resumida em ir para o culto, pedir a Deus, buscar a Deus por alguma bênção, por algum milagre. Mas isto não é evangelho. Evangelho é nós repartirmos daquilo que temos com as pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo. Tiago, me traz um pouco de água aí, filho. Vamos continuar aqui. E o quinto, porque eu tenho que pregar o evangelho? Porque o evangelho é um privilégio. Glória a Deus. Pregar um evangelho é um privilégio, não é para todo mundo. Mas você que foi salvo, você é privilegiado em poder repartir daquilo que Deus fez na sua vida com outras pessoas. Então entenda isso, pregar o evangelho é um privilégio. Vamos continuar aqui na nossa revista. O tópico 2 diz assim: o único Salvador do mundo. Primeiro, a igreja tem a sua responsabilidade na pregação, porque só a igreja tem o evangelho para oferecer para os perdidos. Olha que coisa tremenda. Nenhuma outra religião tem a mensagem das boas novas para a humanidade, mas você, na condição de igreja, tem. É por isso que você é privilegiado. Você tem o evangelho para apresentar para as pessoas. Além de você ter o evangelho, e a igreja é única, ela é exclusiva nisso, a igreja também é exclusiva em ter o único
Salvador do mundo. Hoje surge 7 novas religiões por semana no mundo, né? É incontável a quantidade de religiões que existem no mundo. Existem aquelas que mais se destacaram ou se destacam, né, a nível mundial, mas toda semana surgem 7 novas religiões. E uma boa parte das religiões que vão surgindo, ela tem os seus líderes, porém, eles não têm autoridade de salvar ninguém. A igreja, ela é exclusiva, porque além dela ter a boa nova de salvação, ela também tem o único Salvador do mundo. E aí eu lhe pergunto, como Jesus pode ser o único Salvador do mundo? De que maneira Jesus pode ser o único Salvador do mundo? Nós temos alguns pontos a tratar. Eu não vou ler a revista para não perdermos tempo, mas o tema 2 é este: ele é o único Salvador do mundo. E o que garante Jesus ser o único Salvador do mundo? Primeiro, porque Cristo é o único que teve um nascimento extraordinário. Você não vai ver nenhum líder que nasceu de uma virgem. Jesus é o único que teve este nascimento extraordinário. Ele consegue cumprir com todas as profecias concernente ao nascimento do Salvador. As profecias diziam que ele teria que ser macho, nascido de uma virgem. Ele cumpre todas as profecias no Antigo Testamento concernente o seu nascimento. Ele cumpre a primeira profecia: ele nasce do sexo masculino de uma mulher virgem, mas ele precisa cumprir outros pontos necessários. O segundo ponto, ele tinha que ser um de nós para nos redimir. Ele não poderia vir de uma outra forma a não ser na forma humana. Senão ele não poderia nos salvar, ele não poderia ser um salvador. Mas pelo fato dele ser o Deus encarnado, ele assume a condição humana e ele tem condições de nos redimir, porque ele pode nos representar como homem. E esta representação de Cristo se dá através do cumprimento da totalidade da lei. Ele cumpre a lei em sua totalidade. E em cumprir a lei em sua totalidade, ele pode se tornar o nosso representante diante dela. Ela perde a sua força em tentar nos punir, em tentar nos apontar, porque ele cumpre todos os requisitos estabelecidos pela lei e agora ele se torna o nosso representante. É por isso que ele é o único Salvador, porque ele nos representa diante da lei e a lei perde a sua força em nos punir, porque ela já exerceu a sua autoridade de punição em Cristo lá na cruz do Calvário. Ele se coloca no nosso lugar, nos representando lá na cruz, e por cumprir a lei, ele pode ser julgado e punido em nosso lugar. É por isso que ele é o único Salvador do mundo. Quarto, para ser Salvador, ele não pode ter pecado. E ele nasce sem pecado porque não há a participação do homem no ato de gerar ele no ventre de Maria. Pelo fato de não ter a participação do homem, ele não recebe a herança adâmica, a herança pecaminosa. Ele nasce sem pecado. E é por isso que ele é o único Salvador do mundo. Ele não tem nada que alguém possa questioná-lo,
porque ele nasceu sem pecado. É por isso que ele é o único Salvador do mundo. Mas ele não poderia nascer só sem pecado. Ele tinha que ser Deus também. Glória! Ele tinha que ser Deus também. Porque só Deus pode reconciliar o homem consigo mesmo. Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele é o Deus encarnado. Ele é Deus encarnado na terra. E é por isso que ele tem a autoridade de ser o Salvador da humanidade. A carta aos Hebreus, né? Ela diz no capítulo 7, versículo 26 e 27, o que Cristo é ali, no que diz respeito a salvar a humanidade. Eu vou ler aqui com vocês esse texto, Hebreus, capítulo de número 7. Glória a Jesus. Você que está aí com a sua Bíblia, abra para poder acompanhar a leitura conosco. Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27, diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, ele é o único Salvador do mundo, porque ele conseguiu cumprir com as exigências sacrificiais. O interessante é que na cruz ele assume duas condições. Ele assume a condição de sacerdote, porque não tinha nenhum sacerdote para poder oferecer o sacrifício que era ele mesmo. Na terra não, porque todos os sacerdotes da antiga aliança, eles quando iam oferecer o sacrifício pelo povo, eles eram obrigados primeiro a oferecer um sacrifício por si mesmo, porque eles estavam na mesma condição de pecador. Então eles tinham que oferecer o sacrifício por si mesmo, alcançar o perdão diante de Deus, que nós entendemos, né, o sacrifício de expiação, que era só cobrir, né, o pecador, porque o perdão ele veio somente através da cruz, o perdão completo dos ofertantes, né, que traziam as suas ofertas para poder oferecer o seu sacrifício. Na antiga aliança a expiação era somente cobria o pecador diante de Deus. Então ele coberto, a ira de Deus não se acenderia, porque a garantia do pecador estar coberto diante de Deus era o sacrifício oferecido no altar. Mas Cristo é o sumo sacerdote perfeito, e na cruz ele, sendo a oferta viva, sendo entregue em prol da humanidade, não tendo um sacerdote à altura para oferecer a oferta que era ele mesmo oferece a si mesmo como oferta perfeita e agradável a Deus. Oferta perfeita e agradável a Deus. Esse texto declara pelo escritor: Cristo é sem pecado. Ele é diferente de todos os sacerdotes. Sem pecado, porque não houve a intervenção do homem para que ele viesse a este mundo. Sacerdote diferenciado, porque não houve a necessidade dele continuar oferecendo sacrifícios como era feito na antiga aliança. Ele fez um único sacrifício, e este sacrifício foi tão perfeito que tem validade até hoje e continuará tendo validade amanhã, depois da manhã. É por isso que nós podemos glorificar a Deus, que se o sacrifício de Jesus tivesse uma validade com tempo determinado, talvez se fosse até amanhã,
amanhã, depois da manhã eu estaria perdido novamente. Mas eu posso glorificar a Deus, você pode glorificar a Deus, porque o sacrifício dele tem validade por toda a eternidade. Se você se manter fiel, o sacrifício de Jesus vai te trazer garantias eternas ao lado do Pai, ao lado do Todo-Poderoso. Nós vamos continuar aqui. Então ele é o Salvador do mundo. Tópico 3. O texto diz assim, o título: uma agência legítima. A igreja, ela é a única instituição na terra que tem autoridade para poder pregar o evangelho. Eu vou repetir. A igreja é a única que tem autoridade para pregar o evangelho. É a única instituição na terra legítima que tem autoridade para poder pregar o evangelho. Eu tinha separado aqui, irmãos, só que infelizmente, né, o evangelho que algumas igrejas estão pregando hoje é um evangelho distorcido. Existem diversas distorções, né, quanto à questão do evangelho que está sendo pregado nos dias atuais. A igreja é legítima, a igreja é a única instituição que tem autoridade de pregar o evangelho, mas a igreja precisa entender que tipo de evangelho que eu estou pregando. O evangelho que nós temos que pregar quanto igreja é um evangelho único. É o que está sendo pregado desde quando Cristo veio, morreu e ressuscitou. É este evangelho que nós temos que pregar, que tem como conteúdo principal anunciar a sua vida, anunciar o seu ministério terreno, anunciar o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e o seu retorno para poder buscar a igreja. Não existe uma outra mensagem a ser pregada. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para o Brasil, em Belém do Pará, que eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, a mensagem daqueles homens estava baseado simplesmente nisso: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo salva e Jesus Cristo leva para o céu. Os 4 pilares do Evangelho: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo salva e Jesus Cristo leva para o céu. Mas infelizmente esses 4 pilares da pregação do evangelho têm sido abandonados e as pessoas têm apresentado um evangelho totalmente distorcido. E eu pontuei aqui nas minhas anotações que tipo de evangelho distorcido é esse. Nós temos o evangelho distorcido chamado evangelho bolo de caixinha. Evangelho bolo de caixinha. Aquele bolo de caixinha, meu irmão, não tem todos os ingredientes. Você já viu o bolo de caixinha? O bolo de caixinha não tem todos os ingredientes. Você pega aquele bolo de caixinha, você tem que agregar, né, outros ingredientes para poder fazer ele, porque senão ele não cresce. Senão não vai servir para comer. É o evangelho que está sendo pregado na atualidade. Um evangelho do bolo de caixinha, né? Um evangelho incompleto. Não está sendo pregado a totalidade do evangelho. E as pessoas estão se conformando com este evangelho do bolo de caixinha, né? Que está faltando um monte de ingrediente, né? Falta o ingrediente da santidade, falta o ingrediente da volta de Cristo, falta o ingrediente da reverência no culto, falta o ingrediente da responsabilidade com o reino, falta o ingrediente do amor ao próximo. Está faltando um monte de ingrediente no evangelho que está sendo pregado nos dias atuais. Só que Deus quer que você pregue um evangelho completo e não este evangelho, né, da caixinha de bolo, que está faltando um monte de ingrediente, porque aí você vai formar pessoas mal acostumadas, pessoas que não aceitam ser confrontadas por causa dos seus pecados, pessoas que não assumem responsabilidade. Por que você acha que hoje nós, como pastores, estamos tendo dificuldades, né, com tantas pessoas dentro da igreja, pessoas sem responsabilidade com o culto, sem responsabilidade com os trabalhos, sem responsabilidade com a pregação do evangelho, sem responsabilidade com nada?
Não é porque aqui na DBN não está sendo pregado o evangelho completo. É porque as pessoas vieram, né, lá de outros lugares, acostumadas com este evangelho da caixinha de bolo, faltando ingrediente. Aí quando você vai começar a colocar os ingredientes, né, para apresentar um evangelho completo, algumas pessoas começam a passar mal. Porque não estão acostumadas a comer este bolo, né? Esta mensagem, faltando um monte de ingredientes, mas que Deus nos guarde deste evangelho, né? Aqui não vai ter esse tipo de evangelho, este evangelho da caixinha de bolo, faltando ingredientes. Aqui nós pregamos o evangelho completo, Segundo, qual é a segunda distorção do evangelho? O evangelho da cultura. Esse é um evangelho perigoso. Quando eu prego o evangelho, né, querendo priorizar a cultura, meu irmão, eu corro um risco de cometer práticas errôneas. Aí a verdade, ela deixa de ser absoluta. E hoje, né, na pós-modernidade, nós estamos vendo isso. Um evangelho, né, da cultura, um evangelho que tem que se adaptar ao espaço, ao local, ao ambiente, às pessoas, à atitude dos homens. Não, o evangelho não está aqui para se adaptar o comportamento e a cultura das pessoas. Logicamente que o evangelho não vem para confrontar a cultura de ninguém, mas existem culturas que não podem ser colocadas juntas com o evangelho, tem que ser confrontadas. E hoje está sendo pregado esse evangelho da cultura. Nós precisamos adaptar o local, precisamos adaptar o culto, precisamos adaptar o espaço. Está errado. Isso aí é um evangelho distorcido. É um evangelho distorcido. Esse evangelho da cultura. Uma outra distorção. Um outro evangelho distorcido. O evangelho legal. Sabe aquele evangelho legal? O evangelho legal. Não estou falando que é pecado ser gritado dentro da igreja, né? Algumas igrejas, aqui a gente não tem muito essa prática, mas algumas igrejas gostam de fazer isso. Mas quando eu estou falando sobre o evangelho, né, legal, fazendo com que Jesus venha transcender, né, as tendências da moda, né, se torna o Jesus do marketing, né, para poder atrair as pessoas. Mas é um Jesus ineficaz, porque é um Cristo que está sendo apresentado que não pode mudar a vida das pessoas. Então, quando eu quero apresentar esse evangelho legal, um evangelho de oba-oba, né? Um evangelho bacana, e aí, brother, beleza, amigo, né? Não estou dizendo que você não pode usar uma linguagem diferenciada também. Paulo fez isso muitas vezes no seu ministério, né? Ele disse que muitas vezes ele se fez de louco para ganhar os loucos, mas nós temos que tomar cuidado, né, com esse evangelho legal que está sendo anunciado nos dias atuais, porque isso aí é uma distorção do evangelho, é um engodo de Satanás para enganar as pessoas, porque as pessoas vêm para a igreja e elas permanecem do mesmo jeito que elas chegaram, porque o ambiente é legal, né? O ambiente está trazendo um entretenimento para as pessoas, aquele evangelho camarada, um evangelho que não tem responsabilidade. Que Deus nos guarde deste tipo de evangelho. E aí nós temos a quarta distorção do evangelho, o evangelho carnal. Que evangelho é esse, pastor? É aquele que você vem para o culto para fazer barganha com Deus. Sabe aquele evangelho que você, né, em alguns lugares você ouviu pregando, que você tem que vir para a igreja para Deus te curar, para Deus te abençoar, para Deus te abrir porta de emprego. Aí você vem com essa mentalidade para dentro da igreja, achando que Deus, né, é um garçom que está à sua disposição para poder, né, ir até você para lhe oferecer alguma coisa. Deus não é garçom de ninguém, meu irmão. O que nós precisamos, Ele já conquistou através do seu Filho para nós lá na cruz do Calvário. Eu tenho que me desprender deste evangelho carnal, este evangelho de barganhas que está sendo praticado nos dias atuais, trazendo pessoas consumistas para dentro da igreja, né? Elas querem praticar o consumismo no mundo espiritual.
Elas querem praticar o consumismo com Deus, fazendo trocas, fazendo barganhas com Ele. E faz um monte de campanha por causa de trocas, porque elas querem consumir alguma coisa. Este é um evangelho distorcido, é um evangelho carnal, porque as pessoas não vêm com a responsabilidade em mudar de vida, em mudar de atitude, mudar de comportamento. Ela vem para o culto para fazer trocas com Deus. Que Deus venha nos guardar deste tipo de evangelho. E por último nós temos a distorção do evangelho cuidadoso. Sabe aquele evangelho que é onde alguns líderes, ficam até com medo de trazer uma mensagem exortativa, dizendo: irmão, não pega muito pesado não, não fala muito dessas coisas aqui não, porque senão alguém pode se sentir ferido, alguém pode ficar magoado. O evangelho do cuidado. Irmãos, nós temos que ter o cuidado como líderes para tratar da alma, para curar a alma, e não um cuidado de ficar com medo de confrontar as pessoas, porque o evangelho é confrontação, é mudança de vida, mudança de atitude. Um evangelho que não confronta as minhas atitudes diante de Deus, pode descartar e jogar no lixo, porque esse evangelho não presta. Este evangelho, que as pessoas estão tendo um cuidado a tal ponto de não pregarem mais contra o pecado, de não pregarem mais sobre a santidade. É um evangelho fajuto, que não pode levar ninguém para o céu, vai conduzir as pessoas para o inferno, porque elas não foram confrontadas da sua realidade pecaminosa, do seu estado deplorável, e que elas precisam se arrepender para alcançar a salvação e a misericórdia que somente Deus pode oferecer para elas. Nós vamos aqui continuar, irmãos. Como é live, então eu posso esticar mais um pouquinho, que vocês continuem aí nos acompanhando, pois eu acredito que Deus está falando ao seu coração. Nós temos aqui o tópico 2 da nossa lição: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, tá? Eu não vou ler a revista, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas aqui, no tópico de número 2, o tópico 1, o escritor vai mostrar, a questão da ideia, principalmente das Assembleias de Deus, concernente à questão de Jesus ter morrido por toda a humanidade, usando como tese a Bíblia, as Sagradas Escrituras, para defender que a Bíblia é quem diz que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Essa questão se tornou um debate até os dias atuais, e até hoje se debate a respeito disso. E devido às diversas teorias, que giram em torno deste assunto, nós temos duas que se destacaram e se destacam até hoje. Eu quero aqui pontuar, tá? Eu não vou fazer uma exposição aprofundada disso, porque eu precisaria aí de várias semanas para poder fazer uma exposição a respeito disso. Mas nós temos aí duas escolas, a escola arminiana e a escola calvinista. Cada uma delas tem uma visão com relação, esta verdade que está sendo defendida aqui na nossa revista. Realmente Jesus morreu para salvar todos os seres humanos? Sim ou não? Então, eu pontuei aqui a visão calvinista com relação a esta questão, que é chamada as 5 ideias de Calvino, ou tulipe, que também é conhecida dentro do campo teológico. Dentro da visão calvinista, o que eles abordam com relação a esta questão, que aqui no tópico 2 da lição vai falar sobre a expiação limitada e a expiação ilimitada, que faz parte de um dos pontos, que é desenvolvido por ambas as escolas, seja a escola de Calvino, seja a escola de Armínio. Dentro da visão calvinista, o que eles pregam, o que eles ensinam? Primeiro, a depravação total. O homem sempre vai escolher o mal, porque ele nasceu totalmente depravado, sem condições alguma de ter escolhas.
Então, a única escolha que ele tem é ser escravo do pecado, ser escravo do mal. Então, dentro da visão calvinista, não existe o livre-arbítrio, porque o homem, ao pecar, ele se tornou totalmente depravado e não tem condições de escolher o que é certo, pois ele, em sua natureza, sempre vai pender para a escolha do mal, tá? Então, esta é a visão da depravação total, dentro desses 5 pontos que é defendido na visão calvinista. O segundo ponto é a eleição incondicional. Deus escolhe alguns para salvar, né? O que você acha disso? Realmente Deus escolhe um e não escolhe o outro para chegar ao conhecimento da salvação? Então, eles pregam sobre a eleição incondicional, né? Dentro dessa visão, Deus se tornaria um ser injusto, né? Porque Deus escolhe alguns para ser salvo e outros não. Então, Deus seria injusto nesta visão, tá? Eu só estou apresentando para os irmãos que existe este conflito, este debate, que é o que está aqui, é um dos pontos, né? Como eu falei para vocês, a expiação limitada e ilimitada. Aí nós temos o terceiro ponto desenvolvido dentro da visão calvinista, que é a expiação limitada, tá? Cristo não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos, seus eleitos. Então, esse segundo tópico da lição, dentro da visão calvinista, não é aceito por eles, porque eles não defendem que Jesus morreu para salvar todos os homens. Eles pregam que a expiação, ela é limitada, que Cristo não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas sim alguns, e esses alguns foi os eleitos por Deus, tá? Quarto ponto desenvolvido na visão calvinista, e eu já deixando claro para os irmãos, eu não defendo, tá, os pontos tratados aqui pela visão calvinista. Eu sou arminiano e a gente vai falar sobre os 5 pontos aqui também da visão arminiana. Quarto, graça irresistível. Então eles pregam que a graça não pode ser resistida. Quando a graça se manifesta para a vida de alguém, esta pessoa não pode resistir à graça. E por último, a perseverança dos santos. Quando o ser humano aceita o chamado de Deus, o homem assume a sua fé para sempre. Não significa que não haverá dificuldades, mas o escolhido conseguirá perseverar. Em outras palavras, a salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, esta é a visão calvinista. Dentro da visão arminiana, que vai confrontar a ideia calvinista, cada um dos pontos aqui é para confrontar os pontos que são tratados dentro da visão calvinista. Primeiro ponto é a vontade livre. Para os arminianos, um homem tem livre arbítrio. Ele tem capacidade de escolher o certo ou escolher o errado. Escolher o que é bom, escolher o que é ruim. Então, na visão arminiana, o homem tem livre arbítrio. Dentro da visão arminiana, é pregado sobre a eleição condicional, tá? Através da presciência de Deus. Deus, através da sua presciência, Ele sabe os que irão se posicionar para aceitar a salvação através da fé em Jesus Cristo. Paulo fala sobre esta condição para salvar. Ele fala sobre a condição para que alguém seja eleito. A eleição não acontece fora de Cristo. A eleição, ela é em Cristo através da fé que eu declaro para Ele. Então, na visão arminiana, a eleição é condicional, diferente da visão calvinista, que a eleição é incondicional. Terceiro, na visão arminiana, a expiação é universal. Não é igual dentro da visão calvinista, que diz que a expiação, ela não é para todos. Dentro da visão arminiana, Deus deixou à disposição a expiação para toda a humanidade. Então, aqueles que são eleitos por Deus, através da fé em Jesus Cristo, eles
alcançam a expiação, ou têm os seus pecados expiados através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quarto ponto, na visão de Armínio, a graça ela pode ser resistida. Então, devido ao livre-arbítrio, o homem pode resistir à graça. O homem pode não aceitar a salvação, porque a salvação ela tem as suas condições, e a condição para a salvação é a fé em Jesus Cristo, aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, para Armínio, a graça ela pode ser resistida pelo homem, e por fim, o homem pode cair da graça. Armínio também fala sobre a perseverança dos santos, porém, está bem claro, o homem pode cair, o homem pode abandonar a graça de Deus em sua vida. É por isso que há a exigência do homem vigiar, orar, se santificar, porque ele pode perder a graça da salvação. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar anotado aí no vídeo, que depois a gente responde para os irmãos. E para finalizar aqui, irmãos, eu quero finalizar a minha participação hoje. O terceiro ponto aqui da nossa lição tem como tema evangelização local e transcultural, tá? Evangelização local e transcultural. Então, a evangelização, ela não se limita somente ao local onde a igreja está estabelecida, mas a igreja também precisa ter a preocupação de transcender o local onde ela está para levar o evangelho a outras pessoas, a outros bairros, a outras cidades, a outros estados, a outras nações. Então a igreja precisa ter este tipo de entendimento. Porém, na evangelização, eu preciso levar em consideração algumas coisas. Na evangelização, eu tenho que levar em consideração algumas coisas, tanto local como na transcultural. Primeiro, eu não posso evangelizar se eu não tiver convicção da salvação. Como que eu vou falar da salvação se eu também não tenho convicção dela? Então, o primeiro requisito para alguém evangelizar é que ele tenha convicção da sua salvação. Segundo, ele precisa ter amor pelas almas. E este amor aqui é o amor ágape, o amor incondicional, né? Quem estuda um pouco de Bíblia, de teologia, sabe que nós temos 4 tipos de amor, né, que é desenvolvido dentro da visão grega, e existe termos relacionados a esta prática de amor na visão grega. Nós temos o amor filéu, que é o amor de amigos, o amor de amizade, o amor de comunidade. Nós temos o amor fraternal ou storge, que é o amor entre família, de pai para com o filho, do filho para com o pai. Nós temos o amor eros, que é o amor carnal, o amor do desejo para com a sua adjuntora ou vice-versa, a prática sexual. E por fim, nós temos o amor ágape, que é esse tipo de amor que a igreja precisa praticar, porque evangelizar sem exercer o amor ágape é em vão, porque eu não vou conseguir me compadecer das pessoas para pregar o evangelho. É por isso que tem muitas pessoas aí que não evangeliza, que não prega o evangelho, que não sai para as ruas, porque lhe falta o amor ágape. As pessoas só vão se posicionar para pregar o evangelho se ela ter dentro de si o sentimento que há em Cristo, um sentimento de amor incondicional, independente de qualquer coisa, eu estou disposto a lhe ajudar para alcançar a salvação. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. É bom que toda pessoa que evangeliza, ela busque ser cheia do Espírito Santo, porque o evangelizar é você estar entrando em um campo espiritual,
aonde existe potestades, principados, e você precisa lutar contra isso. E a única forma que vai lhe dar garantia de vencer esta guerra é você ser cheio do Espírito Santo. E por último, ter conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso ter preparo teológico, eu preciso ter preparo bíblico para poder sair para pregar o evangelho. Só que isso não é desculpa de você não pregar. Você tem que se preparar, porque a ordem é imperativa. Eu tenho que pregar o evangelho. E por ter recebido uma ordem de Deus, eu preciso me preparar para fazer com excelência a pregação do evangelho. E para finalizar, irmãos, com relação à questão das missões transculturais, existem alguns problemas muito sérios no campo transcultural. Por quê? Porque algumas pessoas agem de forma errada, alguns líderes agem de forma errada ao enviar missionários para o campo. E eu pontuei aqui algumas coisas interessantes, aonde eu não devo enviar um obreiro para o campo missionário, para fazer missões transculturais. Quando eu não devo enviar? Quando essa pessoa não teve a confirmação da chamada. Se não houve a confirmação da chamada pelo Espírito de Deus, eu não posso mandar esta pessoa para fazer missões. Segundo, quando não há preparo teológico, espiritual e transcultural. Como eu vou mandar alguém para a Índia se ela não tem conhecimento da cultura daquele local? Então ela precisa fazer missões com conhecimento. Até aqui no Brasil, né? Se a gente se deslocar para a região norte e nordeste do país, a questão da cultura alimentícia daquele local é totalmente diferente da nossa aqui em São Paulo. Então eu preciso ter conhecimento da cultura do local para que eu possa ter sucesso no momento em que eu for pregar o evangelho. Só que não é só preparo, né, transcultural ou da cultura do povo que você vai pregar. Você tem que ter um preparo teológico e também espiritual. Se não tiver, não vá ou não envie esta pessoa para o campo missionário. Eu tenho que ter autoridade moral e espiritual. Se você souber de alguém que tem autoridade moral e espiritual comprometida, essa pessoa não é digna de fazer missões. Ela não está pronta para fazer missões, porque a vida dela não condiz com aquilo que ela vai pregar no campo missionário. Quarto, eu não posso mandar ninguém para a obra missionária para resolver problemas de disciplina na igreja. A gente já viu isso acontecer em muitos lugares. Um líder cai, peca, aí a liderança que está acima daquele pastor, pega ele e muda ele de cidade, muda ele de local para tentar resolver o problema. Está errado. Essa pessoa está doente, ela precisa ser tratada. Ela não pode ser transferida para um outro campo, sem que antes ela seja tratada. E aí o líder pega um obreiro desse e manda para uma outra cidade, porque ele pecou na cidade dele, para tentar resolver o problema. Ele não está resolvendo o problema, ele está trazendo complicação para a alma desta pessoa. Quinto, com a finalidade de se livrar de obreiros problemáticos. Tem muita gente que está no campo missionário porque o pastor presidente, o líder, mandou ele, porque era um obreiro que trazia problema na congregação. Aí mandou ele para o campo missionário, mandou ele para uma outra congregação para se livrar do obreiro. Está errado. Dessa forma, a missão não será cumprida com êxito. Vai ter problema no campo missionário. E quando você perceber que o obreiro, o líder, o evangelista, o missionário, ele tem instabilidade emocional e ele não é ativo na igreja. Se não tem isso, meu irmão, não mande para a obra missionária. Que esse estudo possa falar mais forte dentro do seu coração. Eu espero que a partir de agora você venha despertar para a urgência da evangelização e se posicionar como pregador do evangelho, como ganhador de almas, porque isso é uma obrigação minha
isto é uma obrigação sua também. Que Deus possa nos abençoar. Nós já vamos estar terminando nesta noite. Eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida nesta noite. Eu acredito que a aula hoje vai lhe trazer edificação e despertamento para você se posicionar e cumprir com a ordem que Deus nos deu, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Feche os seus olhos aonde você está. Eu quero orar pela sua vida e lhe abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua voz ter falado aos nossos corações, que o Senhor possa trazer despertamento sobre as nossas vidas. Nós não queremos falhar na obra da evangelização, mas que o Senhor venha nos auxiliar, o Senhor venha nos ajudar, através da ação do teu Espírito Santo, para que possamos nos posicionar, ó Deus eterno, e cumprir com esta tão grande obra, com esta ordenança que o Senhor deu à sua igreja. Então que o Senhor nos levante com autoridade, nos levante com poder, com graça, para pregarmos o evangelho com ousadia. Os teus filhos que nos acompanharam, que o teu Espírito venha despertar a alma dele, o sentimento dele, o desejo, para que eles possam assim se posicionar e ganhar muitas almas para o teu reino neste ano de 2021. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos para a glória do teu nome. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e que você possa ter um término de quarta-feira abençoado e uma quinta-feira cheio das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe, fique na paz, um grande abraço e até o próximo culto.